sejam bem-vindos ao programa Jaraqui com Economia. Hoje é com muito prazer que recebemos o professor Daniel Barros de Lima. O professor fez, Mourão, essa excelente obra, O Seringueiro na Imprensa Amazonense, Cotidiano e Vivências no Mundo da Borracha, de 1890 a 1920. Nós vamos conversar, eu e o Mourão, né, e a professora Michele, que vai participar com gravações que ela fez das perguntas. Ela está no Rio Grande do Sul fazendo pós-doutorado e preferiu gravar, né, no programa de hoje. Nós vamos conversar sobre o ciclo da borracha, mas com grande enfoque, professor Daniel, né, sobre a vida do seringueiro. Mas antes de entrar, Mourão, no assunto, quero destacar que o professor Daniel ele é historiador, né, teólogo e cientista da religião. Possui mestrado em História Social na UFAM e doutorado em Teologia. Atualmente, o professor Daniel é professor na Universidade do Estado do Amazonas, Departamento de História de Tefé, né, dando a sua contribuição, portanto, no interior do Estado do Amazonas. Eu fico satisfeito com isso, Daniel, porque uma das coisas que sempre nós sonhamos foi essa oportunidade de termos os nossos irmãos do interior acesso ao conhecimento, e fico muito feliz de eles terem conhecimento de uma pessoa como você, né, que tem aí dado a sua contribuição nessa área. Né? O professor também foi professor da Universidade Federal do Amazonas. Né? Muito bem, antes de passar a palavra para o Mourão e para o Daniel, eu quero começar o nosso programa dizendo que esse é um projeto de extensão da UFAM, né? Eu e a professora Michele, e o Mourão entra também com a Newton Lins, né? O professor Mourão, do Departamento de Economia da Newton Lins. E vamos começar com a pergunta da professora Michele. Vamos ver o que a Michele faz, as suas considerações iniciais sobre o tema. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Professor, seja muito bem-vindo ao Jaraqui com Economia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você relacionada principalmente a essa questão dos conhecimentos dos alunos em relação ao ciclo da borracha. Porque ao longo desses anos eu tenho percebido que os alunos chegam à universidade, eu acho que é o mesmo caso que tem acontecido com a UEA, então eles chegam lá na UFAM sem ter o conhecimento da importância do ciclo da borracha para a economia regional. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a sua percepção como docente em relação aos conhecimentos básicos que os alunos têm em relação à nossa economia regional, com base aí principalmente do que foi e da importância do ciclo da borracha para a nossa economia? Professor Daniel. Olá, então muito obrigado pelo convite, agradecer aqui ao senador Jefferson Praia, ao professor Mourão. E olha, essa pergunta tão pertinente da professora Michele, ela já descreve a importância. Não é inegável que existe uma grande importância por trás do processo formativo, econômico, social, cultural, enfim, político da história, que hoje até mesmo os historiadores debatem até o termo ciclo, né? Civilização, já tem há quem diga sobre isso. Quer dizer, o assunto é de máxima importância para a nossa história. No entanto, direto ao ponto da pergunta dela, a gente tem batalhado desde a educação básica justamente para levar para a sala de aula, como docentes e formadores também de professores, a ideia de que nós precisamos valorizar a nossa cultura. Os livros de história não contemplam a história do Amazonas. Não sei se vocês devem lembrar, nós tínhamos antigamente a história do Amazonas. Nós tínhamos lá no ensino médio essa matéria. O que aconteceu? Há um grande debate hoje em torno da chamada BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que vai do ensino básico até o ensino médio. E o grande problema deficitário está aí. Primeiro, nós não temos uma disciplina. Segundo, a gente não consegue extrair da BNCC os pontos possíveis de competências e qualidades e aplicar esse ensino. Por isso, talvez, a percepção da professora na direção de que os jovens hoje não estão valorizando muito, né? Porque isso precisa vir da história. Nossos amazonenses, pequenos amazonenses, precisam saber disso desde o começo.
não só lá na universidade, quando optam por estudar história. Então nós estamos fragmentando a nossa história e isso corre o risco seríssimo de ser esquecido. Né? E sem conhecer a história, fica difícil amar, né? Fica difícil ter paixão. Não é mesmo? E por essa razão também, Mourão, que a gente percebe muita gente não ligando às vezes para as questões amazônicas, para a questão realizada ao nosso Estado. Mas, Mourão... Meu querido professor Daniel, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E no início do ciclo da borracha, né, eu queria que o senhor comentasse quais são essas questões, quais foram esses fatores de produção, né, e eu vou esticar um pouquinho mais, né, como foi a questão da vinda, né, dessa mão de obra. Pois é. Que é uma mão de obra. Né, começou... aproveitou uma questão de um produto, né, que se tornou, né, principal de matéria-prima, né, mas necessitou de quê? De uma mão de obra. Professor Mourão, um produto que daria o tom da economia do mundo, vamos colocar assim. Verdade. Nós estamos ali iniciando o século XX e a borracha é uma das principais matérias-primas. E segundo os dados da economia, vocês devem lembrar, só perdia para o café na exportação. Então nós tínhamos tudo, nós temos, podemos dizer dessa forma esperançosa, professor Jefferson, em abundância. Só que nunca a mentalidade, isso também a gente pode estudar por meio da cultura da época, as mentalidades da época, supunham que um dia a nossa riqueza poderia ser importada, sequestrada e melhor distribuída em outros mercados. Nós achávamos que isso nunca ia acabar, não é? Então, eu lembrei até agora daquela ideia do Império Romano. O Império Romano, já há pesquisas que comprovam isso, que durou por mais de 400 anos, nunca se imaginou que o Império Romano iria cair. O tempo passa, então se nós não tomarmos cuidado com o presente, o amanhã vem e nos devora, né? Aliás, não é essa frase lá do Esperidião Faz Sol? Amazônia, decifra-me ou te devoro. Então eu acho que o grande cerne da nossa história política, econômica, social tem sido responder essa pergunta, professores. Quer dizer, como é que nós vamos conhecer, decifrar essa riqueza que está nas nossas mãos sem que outros interesses externos, como manda o capital, detenham esse curso, né? Definam esse curso. Eu acho que é por aí. A migração que você toca, vamos imaginar, né? O Nordeste, historicamente, sempre sofreu com as pesadas secas. O livro, a história, começa a ser pesquisada a partir daquele ano fatídico de 1877, ano denominado na historiografia de a Grande Seca. Quer dizer, os jornais do mundo, né, assustados com o que estava acontecendo no Nordeste. Roberto Santos, que é um economista, historiador da área de vocês, faz uma pergunta intrigante que eu tento colocar isso na discussão do livro inicialmente, quando ele diz: por que essa migração não se orientou para o sul, já que as grandes fazendas, o grande capital brasileiro estava de mãos dadas com o café? Por que para a Amazônia? É uma pergunta intrigante, né? Então ele coloca lá pelo menos 5, 6 razões. Mas uma delas principal era justamente essa, que a gente precisava de uma mão de obra que era, vamos colocar assim, uma mão de obra não profissionalizada, né? Uma mão de obra amadora, por assim dizer. Inclusive os seringueiros os nordestinos que chegavam aqui não eram chamados de seringueiros. Eles iam para dentro de uma selva, para um outro habitat. Quer dizer, lá no Nordeste eles não tinham água. Agora eles correm o risco de morrer afogados a qualquer momento. Só para fazer uma comparação rápida, né? Isso era uma coisa que o Luiz Balcar falava às vezes nas aulas, e a gente, para comparar o contraste, o choque cultural de todos os níveis que você possa imaginar. E essa gente é chamada de quê, professor? De brabo. Porque ele ia ser adestrado. A ideia é de pegar... Eles vinham brabos, na verdade. O nordestino, ele tem essa característica. Imagina. Aí Cabra macho, cheguei, né? a dar uma olhada no teu livro, né? E achei muito interessante a tua abordagem. Está muito legal esse livro. É um dos livros que não estou aqui jogando confete de graça, professor Daniel, mas é um dos livros que eu vi de uma abordagem muito clara, de uma abordagem simples, de uma abordagem gostosa, de você conhecer o ciclo da borracha por dentro, muito embora você focalize aqui o trabalho na borracha, né? O papel do seringueiro. Esse cara que você destaca como brabo, né? Como aquele
Que brabo que vai ficar mansinho. Por quê, viu, Mourão? Ele passa depois a entrar dentro de um contexto no seringal. Um sistema. Que eu queria que tu desenvolvesse isso. Ele primeiro chegou atraído. Né? Não foi para os cafezais que foram nossos irmãos imigrantes, italianos, alemães, mão de obra muito mais bem qualificada. Né? Foram para os cafezais. E para cá veio, né, o nordestino, porque também a propaganda, eu queria que tu falasses isso, a propaganda era fantástica. Você, veja bem, lá no cafezal tu não ias ficar rico, tu irias ser um assalariado. Aqui não, você poderia ficar rico. Passaram essa mensagem para os nordestinos. Que ficou responsável. Subsidiar isso, governamental, porque havia, eu acho que o professor Jefferson já explica isso na pergunta dele, porque havia uma propaganda, quer dizer, governamental para isso, e uma parceria com as chamadas corporações, as grandes corporações, os grandes empresariados que estavam interessados nisso aí. Então essa sedução, ela se propaga. A antiga ideia do Eldorado, do paraíso, do lugar vasto e verde para ser explorado, como Serra Pelada, vamos lembrar. Quer dizer, quem está saindo de lá vai dizer, eu vou para o paraíso, agora eu vou enricar. E ledo engano, né? Já chegava carregado de dívidas. Quem vinha com a família, então, era escravidão mesmo, né? Então entrava-se no seringal, a partir dos portos de Belém e Manaus e as entradas dos rios, receptoras de toda essa contingência humana, sem absolutamente era nem beira, né? Devendo milhões já e chegando lá não tendo dinheiro para receber, mas se aviar. Quer dizer, produz a borracha, eu troco no barracão por aviamentos. E a partir disso aí eu vou começar a saldar uma dívida que já está negativa. Então, basicamente, essa é a lógica do seringal. Cortar a borracha só na época em que ela produz. A época da chuva não cortava, dava-se um jeito de fazer outros extrativismos ali e com muita coerção, porque o patrão não permitia isso, né? Então eu acho que é por aí. E eu quero retomar aqui, olha só, Mourão e Daniel, o início, né? O início que começa, por exemplo, todo um processo da navegação a vapor na Amazônia. E aí temos, do ponto de vista da economia internacional, né, a borracha começa a se destacar. Então tu tens aqui na página 58, né, você coloca o seguinte: a matéria-prima da borracha seria o veio propulsor para a indústria de novos veículos automotivos, né, recém-inventados, e que, conforme informa Arthur Reis, para quem o automóvel foi um desses inventos revolucionários que contribuiu para que a industrialização da borracha na nova utilidade, né, vulto rapidamente, abrindo perspectivas as mais animadoras para o mercado produtor de gomas silvestres. Ou seja, vai ser a indústria automotiva, né, porque a borracha, inicialmente, ela já era utilizada muito aqui. Antes, desde era utilizada pelos indígenas, né? Mas foi através do processo de vulcanização, né, mestre Daniel, que a borracha se torna muito mais utilizável e vai ser a grande matéria-prima para a fabricação de pneus. Essa demanda, né? E como é que... Eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Do interesse internacional, né, por uma matéria-prima tão distante, localizado na Amazônia. Então esse interesse internacional, o contexto explica muito bem, porque o mundo ainda está de braços dados com aquela pujança da Revolução Industrial. Não basta lembrar que os primeiros automóveis, me ajuda aí, né? Porque são questões ali de datação. Eu acho que é a partir dos anos de 1910, né? A Ford vai começar a aprimorar isso. Início do século, vamos colocar assim. E não esqueçamos que até hoje tem uma cidade aqui no Pará chamada Fordlândia, né? Que é a herança de todo esse período. Então o mundo está com os olhos para cá. Eu acho que começa aí, Jefferson, aquele problema da gente ter dimensão do que estava acontecendo. Nós somos privilegiados, nós estamos vivendo 120 anos depois, 110 anos depois. Acho que a sociedade, até porque estamos escancarando as portas para o mundo, não houve muito, você falava ainda agora da importância, a professora Michele falou, da nossa cultura, de preservar o que é nosso. Por que é que a gente sempre demonstrou para o mundo que isso aqui está absolutamente à la vontade, né? Quer dizer, venha e explore. Por que nós não fomos mais cuidadosos? Porque preservar não quer dizer não desenvolver.
Eu acho que aí começa um processo problemático, porque o capital ele vai exigir aquilo que a gente não conseguia dar. Vem logo depois a seguir o chamado contrabandeio das sementes de borracha para as zonas tropicais parecidas com a nossa, que iriam sistematizar isso a 1000 por 1. Então, se você pegar, eu faço uma leve, eu não entro muito nessa questão econômica, tá? Porque você está provocando a discussão. Mas, esse é campo de vocês, mas é muito legal estar numa mesa, um historiador e um economista. Sim, nós vamos conversar. Né? Lá na Ásia, mas as cifras da Ásia são absurdas. Sim, na Ásia ela foi plantada de uma forma industrial. Sistemática. Isso. Mas olha só. E aqui continuamos no extrativismo. E na prática do arroxo, lembra do arroxo? Isso. Mas eu tenho um problema de adiantar o assunto. Vamos aqui, nós estamos iniciando e já falamos alguma coisa do seringal e tal. Mas eu quero destacar o pessoal que está participando com a gente, Daniel. Olha só, tem o João Campos, aluno do nosso colega Paulo Barros. Está botando seu aluno, professor Paulo Barros. Olha lá, Mourão. O João Campos, obrigado pela participação, João. Temos também aqui a Iana Cruz Coelho, né? Boa tarde, aluna do professor Paulo Barros. Rapaz, Paulo Barros, obrigado, vice. Você está aí dando uma força. Paulo Barros, parabéns ao programa. Um forte abraço ao professor Daniel. Tá? E Daniel Oliveira, boa tarde a todos. Daniel Oliveira, conhece? Daniel Oliveira? Não. Também não conheço, pode ser um aluno nosso, né? E deve conhecer, né? E a Jusilei Freitas, aluno do professor Paulo Barros. Então, tem o pessoal do Paulo Barros aí muito interessado. Mas vamos lá, Bem, então a gente tem essa nova matéria-prima sendo importante para uma indústria nascendo, que era a indústria automobilística, né? E todo o contexto foi feito para viabilizar o aproveitamento dessa matéria-prima. Ou seja, precisávamos de mão de obra, né? A mão de obra local, a mão de obra indígena não se adaptou. As pessoas que estavam aqui, e precisava de muita gente, né, mestre? Tinha um outro ritmo de vida, né? Porque tinha um seringal, e o seringal era uma grande extensão de terra, tinha os caminhos para você coletar. As estradas, né? Muito, muito profundas, de 200 e tantas árvores por estrada. Você já imaginou a quantidade de árvore que se acordar 3 da manhã para começar a colocar ali a tigelinha, né? Começar a sangrar a árvore para que ela pudesse ali às 5 da manhã, no momento certo, ser colhida, porque senão você perdia, né? Tem toda aquela defumação, né? Que eles vão desenvolver em toda essa trajetória até que eles ali 7, 8 horas da manhã já tem que ter encerrado o trabalho para... Mas acho que é importante, senador, a gente começar a compreender o viés dessa pesquisa, né? O viés dessa pesquisa é inserir uma fonte documental um pouco inexplorada na história por causa do chamado subjetivismo. Eu estou falando das fontes jornalísticas. As fontes jornalísticas, elas estão profundamente comprometidas com editoriais, com interesses outros. Eu acho que o veio segundo, né, que você falou de um veio principal, acho que é importante até a gente observar essa aproximação da pesquisa com os jornais, é que nós vamos perceber uma outra coisa que talvez a professora Michele também se admire, que era a efervescência jornalística na época. Sim. Então, o Manaus, eu consegui catalogar aí, nesse período, mais de 500 periódicos diferentes. Quer dizer, éramos realmente uma capital cosmopolita, né, carregada de muita gente falando sobre muita coisa, e aquilo que eu falei sobre a perda da cultura, muita gente de fora vindo para cá se apropriar de tudo isso, dando conta. Vamos lembrar que quem vai tocar a construção do porto não são brasileiros amazonenses. Poderia ter sido, né, senador? Mas foi quem? Foram os ingleses. Até lá, minha mãe brincava, meu filho, eu vou lá no Rodo. Mas o que é Rodo, mamãe? É Rodway. Né? Quer dizer, está lá construído até hoje, a herança dos ingleses e muitas outras coisas, porque eles se apropriando dessa riqueza que era para ser administrada absolutamente por nós, amazonenses, estava na mão de outras pessoas. E os jornais davam um tom desses editoriais. Né? Mourão. O que mais? Professor Daniel, aqui fica... a gente começa... Eu que estou pegando o livro agora já estou impressionado.
Né? Imagina o meu querido Jefferson, que já está desde ontem folheando. Já tem dias aí que ele está... Queria que o senhor comentasse essa questão da imprensa amazonense, né? E o seringueiro, né? Como é que era? Os detalhes disso, o que te chamou bastante atenção? O que começou a me chamar a atenção? As histórias que eram relatadas ali. Porque até então, vamos lembrar de nossa formação, a gente sabia dessa história toda memorizada na dinâmica do trabalho, mas a partir do momento que esses jornais estão afluindo tantas histórias para pintar um personagem, um tipo social amazônico, com detalhes, sabe assim? Então as fontes jornalistas estão aí, até hoje esses jornais estão à disposição, nenhum historiador tem o direito de ter monopólio de fonte. Ele precisa compartilhar isso com o economista, com quem quer que seja. Então, a partir dessa leitura da relação, professor Mourão, que esses seringais, que esses jornais tinham com os donos dos seringais. A primeira conversa que nós nos encontramos, eu falei para o Jefferson que os grandes seringalistas eram donos dos grandes jornais da cidade de Manaus. Como é que você acha que o seringueiro ia ser representado nessas páginas? Como indolente, pegado à cachaça, ao meretrício, né? Discursos como esse. Se o seringueiro se esforçasse em estudar o idioma pátrio, né, e trabalhar avidamente como faz o seu patrão, bem próximo ele estaria também de fazer a fortuna tão parecida quanto a do seu patrão. Então, não era manchete só na vinda lá da migração, mas era uma proliferação de um personagem representado nas páginas dos jornais absolutamente ilusório. Quais foram os seringueiros que se tornaram como seu patrão? São poucos, né? São poucos, a maioria estava esmagada por condições arbitrárias. Porque eles já chegavam devendo, né? E aí, nesse processo todo que funcionava aí desde o sistema de aviamento, né? Você tinha as casas aviadoras, que eram também casas exportadoras, comandadas até por ingleses, o pessoal que tinha contatos a nível internacional, e esse controle todo... Ele não podia fazer a plantação justamente por causa dessa venda aí, que ele tinha que trocar a borracha lá. Então todo esse controle, né, mestre, do sistema montado para extrair essa matéria-prima amazônica. Ou seja, havia o fornecimento de produtos para o seringalista, que era o dono do seringal, né, que por sua vez ele tinha um processo de controle dessa força de trabalho, que eram os seringueiros ali maltratados e eram proibidos de pescar, de caçar, de não fazer coisa nenhuma, porque a única coisa que eles tinham que fazer era coletar o látex, né? E porque se eles fossem caçar e pescar, eles não ficariam tão dependentes do sistema. Do sistema do seringueiro. Eu peço licença, Jefferson, colocar um pedacinho aqui da página 125, muito interessante, né? Começa aqui o terrível desengano, né? Quando esses infelizes não encontravam a morte nos rigores dos seringais, em vez da fortuna tão deliciosamente sonharam. Então, uma pura realidade, né, de que eles vinham atrás, né, da fortuna. Havia propaganda para isso, né? Havia todo um sistema para que ele pudesse ser iludido assim. Agora, também a gente não pode reduzir a coisa ao nós contra eles, né? Eu acho que, senão a gente reduz a experiência humana ao explorador e ao explorado. É claro que muitos nordestinos, necessariamente, foram configurando a formação social do povo amazonense a partir de outros meios de trabalho, o próprio comércio, gente que começou que vinha até mesmo, não necessariamente da seca, mas que vinha de cidades nordestinas para trabalhar, para se inserir como médicos, dentistas, advogados. Então a gente tem perfis. Ana Maria Dal apresenta isso, é uma autora que quebra essa sequência, mas é óbvio que a gente, no imaginário, ficou isso, né? Quer dizer, é essa torrente humana que vem sem despossuída de si, de tudo, para ser escravizada no interior do Amazonas. Mas aí, eu às vezes brinco, quem de nós não tem parente nordestino? Basta a gente fazer essa pergunta, né? Os meus avós eram nordestinos. Mas interessante, mestre, porque você tem aqui o
os jornais, né, os periódicos, eu vejo aqui o Correio do Purus. Né? Então tu chegaste a ter acesso a esses Correio do Purus, sim. Esse foi um dos jornais principais, porque eu vi trama nesse jornal. Existem histórias de motins de seringueiros, de assassinatos de patrões. Quer dizer, isso precisava ser registrado. Até que ponto ele foi tão subserviente assim? Ele era uma pessoa braba ou que demorava para se tornar seringueiro, depois ficava resignado. Tem história aí de muita guerra no seringal. Tem coisas que poderiam ser escritas em série de TV para mostrar também a alma desse povo guerreiro, que não era só essa condição servil que os definia. Vai ter... Agora, outra coisa, Jefferson, não tínhamos nem Código de Defesa Civil, muito menos leis. Então você já imaginou, a gente está falando, para não cometer anacronismo, de um mundo totalmente outro, diferente do nosso. Diferente. Né? Então é importante ponderar. E olha só, aqui na página 111 tu falas o seguinte... portanto, vejam bem, pessoal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conversando sobre a vida no seringal. Tá? E aqui nós estamos falando de trabalho. Tá? Estamos falando um pouco da economia do trabalho e da forma como as pessoas foram exploradas durante o ciclo da borracha. Tá? Alguns ganharam muito dinheiro, Manaus se tornou uma referência como cidade, Belém, tá? E tivemos todas essas obras fantásticas. Mas a grande maioria, né, aqueles que foram atrás do látex, né, é isso que estamos tratando aqui. Nós estamos nos referindo à forma de vida, de exploração dessas pessoas. Olha só, então tu dizes assim, portanto, foi comum constatar nesse período que, quando o seringueiro entra em cena, é enquadrado dentro do estigma de trabalhador indolente. Ó. E o vemos classificado de um modo tão discriminatório a ponto de se afirmar que o ofício que executa não pode ser considerado trabalho, e sim distração. Andar pela floresta, cortar o látex, coletar o laço, ver o passarinho cantar. Me faz um favor. Entendeu? Exigindo, olha só para terminar aqui, exigindo, a despeito de qualquer realidade experienciada, apenas a constância no trabalho, já que isso posteriormente lhe traria o fruto desse trabalho. Mas isso é um comentário do professor Daniel, né? É o Daniel discorrendo. Sim. Eu estou, na verdade, nesse momento aí, fazendo um comentário sobre a fonte anterior. Eu acho que antes desse texto tem a fonte do articulista, não sei se é o Correio do Purus, ou é o jornal do Comércio, ou a Capital. Não tem um jornalzinho antes sendo citado aí? Seria interessante você ler como que o articulista está falando do seringueiro. Antes desse comentário, no parágrafo anterior, tu falas o seguinte, tem uma citação. Isso, é essa citação que é o jornal. Dá uma olhada aqui. Vamos lá. Ninguém entende melhor do que teu livro do que tu mesmo. Não, aqui. Acostumamo-nos no vasto Amazonas a não trabalhar. Porque não podemos considerar trabalho a vida do seringueiro. Pois pelo método posto em prática, é mais distração do que obrigação. A natureza pródiga, a mais não ser, exige apenas do seringueiro a constância, e se ele não é indolente, colhe em breve o fruto do seu esforço, do seu pequeno esforço. Devemos trabalhar mormente agora, quando é enorme a procura pela nossa borracha. Quem é que está falando aqui? É um articulista que eu dou até nome do cara lá, meu irmão, aqui, ó. É lá do Correio do Purus. Não, esse aqui eu não citei o nome dele. Eu digo apenas o seguinte, que ele não se lê o nome dele, apenas diz que ele está escrevendo um texto chamado Colaboração. Isso, colaboração. Então o que você leu já é um comentário em cima do que esse articulista está publicando. Se o método for colocado em prática, todos nós... Então é aquela ideia tecnocrata da coisa mesmo, né? Quer dizer, nós vamos resolver os nossos problemas. O positivismo que se impõe lá, a herança do século XIX, o progresso do homem pelo homem, quer dizer, não custa nada acreditar nisso, que todos nós vamos superar os nossos problemas se olhar só para o progresso. Mas e as contradições não podem ser tratadas? Jefferson, eu peguei alguns discursos dos governadores da época, estão colocados aí, não mudou nada.
Tu consegues encontrar facilmente aqui? Agências só para gente não, citar. se eu não me engano, agora... Enquanto tu observas aí, para encontrar alguma declaração dos governadores, eu destaco aqui, viu, Mourão, a participação do Irã Ferreira, também aluno do professor Paulo Barros, William Henrique, né? É a turma do Paulo Barros, todos aqui, Elis Feitosa, Alves Filho, são colegas alunos que estão participando, acompanhando o nosso programa. Mas olha só, professor, então nós percebemos aí uma realidade muito difícil, né, do aproveitamento de uma matéria-prima regional, que ao final, quando o Mourão até já destacou isso, quando nós vamos ter, né, aí a produção na Ásia acontecendo, não é mesmo? Nós vamos ser afetados por isso, e vamos ter toda a desarticulação desse ciclo. Né? Mas não te preocupa, se não encontrares aí nesse momento, é importante você destacar que esses posicionamentos das autoridades. Né? Posso destacar isso aqui, ó? Pois não. Porque realmente para achar aqui a fala do governador vai demorar mais tempo, mas olha só, citando um autor da economia, o Roberto Santos atesta o resultado das políticas públicas governamentais da época. Houve um verdadeiro aparelhamento na região com os estrangeiros. Os ingleses quanto à infraestrutura de portos, energia e telefonia. Alemães, americanos, franceses no setor de comercialização e do crédito. E dos hebraicos, né, os judeus. Das práticas de contabilidade social, dos sírios libaneses no comércio de regatão, dos portugueses no comércio. Em comum tinha uma organização dos serviços terciários da natureza privada, numa região em que o tirocínio mercantil se apresentava extremamente atrasado, como as pessoas até hoje ainda nos veem, como periferia, Jefferson, como alguém que está lá na periferia do país e que não pode ter voz, né? Você sabe muito bem disso. O ciclo, na verdade, ele nos deixa diversas experiências, né? E podemos refletir um pouco sobre isso. No hoje. Não é? No hoje. Mas, para a gente refletir um pouco sobre isso, eu gostaria, viu, Mourão, de solicitar, viu, Jefferson, vamos ver aí a outra pergunta da professora Michele, e aí, em cima dessa pergunta, a gente pode fazer uma breve reflexão também. Olá a todos. Eu estava observando a problemática que foi abordada pelo seu livro e me veio à cabeça a seguinte discussão. Hoje nós temos falado muito da bioeconomia, mas o ciclo da borracha na Amazônia, ele já teve uma configuração muito parecida com o que nós chamamos hoje de bioeconomia, que é uma cadeia produtiva de valorização dos produtos de origem regional. Então, como é que o senhor consegue observar, nesse novo momento que nós estamos vivendo hoje no século XXI, essa proposta de exploração de produtos da floresta, que nós chamamos de bioeconomia, e como é que o senhor consegue enxergar isso em relação ao que aconteceu junto ao ciclo da borracha na Amazônia? Porque, por exemplo, até investimentos estrangeiros nós tivemos. Henry Ford, né, ele fundou na Amazônia Fordlândia e Belterra, que são duas cidades, né, que surgiram a partir da exploração da borracha. Então eu gostaria que vocês analisassem esse novo contexto da bioeconomia, levando em consideração a experiência que nós tivemos em relação ao ciclo da borracha. Na pergunta, porque nós estávamos falando exatamente... Sim, vamos lá. Nós ficamos assim um pouco aqui confusos, vou dizer por quê. Porque nós estamos com a presença do nosso professor Paulo Barros. Rapaz, eu tenho os alunos aqui, Paulo. Paulo, vem para cá com a gente aqui. Puxa essa cadeira para cá. Isso. Vem para cá, o professor Paulo Barros, ele é professor da Newton Lins e é uma daquelas pessoas que sempre agrega. Eu digo para ele que ele é o nosso embaixador em muita coisa, né? É um cara que você pode, vamos dizer, aproveitá-lo para
só para agregar valor. Por exemplo, eu te conheço através do Paulo Barros. Olha só. E o valor. Olha aí o valor, não é mesmo? Boa tarde, Paulo, professor Mourão, a gente está professor conversando Daniel. aqui com o Daniel, né? Pode ficar mais próximo? E os teus alunos, hein, Paulo, estão participando, né? Tu fizeste esse convite para eles? Foi? Eu fiz o convite através de você e para prestigiar o professor Daniel, que a gente já se conhece há algum tempo. Eu acho muito relevante esse livro que foi escrito pelo professor Daniel e eu estou aqui para prestigiar, professor. Parabéns aí pelo livro, parabéns pela entrevista, estava acompanhando, acho que está sendo muito interessante. E para a economia da Amazônia, que hoje é o que se fala, não é isso, professor Mourão? A gente tem que fazer essa alavancagem na economia, na bioeconomia da Amazônia, que eu acho que nós estamos precisando de pessoas como o professor Daniel escrevendo esse livro, resgatando a história do seringueiro, que todos nós temos uma participação. Eu sou do interior do Amazonas, lá dos seringais, da calha do Rio Madeira, Novo Aripuanã, Borba, Manicoré, então acho que é interessante, isso daí me toca. Claro. Entendeu? Muito obrigado, professor Jefferson Praia. Nada, nós que agradecemos, mas vamos a resposta para a professora Michele. Você vai colocar novamente ou eu já posso... Não, pode responder. Eu acho ela faz uma relação ela com a coloca, bioeconomia. né, no tempo do nosso programa, a questão central. O historiador, ele não é necessariamente aquela pessoa que está atrás de documentos antigos para contar uma história do passado sem vínculo nenhum com o presente. Aliás, Agostinho de Hipona, aí eu já estou relacionando história e teologia, né, filosofia, ele diz que tudo é presente, quando ele reflete as interfaces daquilo que a gente chama passado, presente e futuro. Isso é só para responder sobre a bioeconomia. Ele diz que o presente do passado é a memória. O presente do presente é a visão. Estou te vendo aqui, nunca mais vou te ver de outra forma senão esta aqui. Aconteceu. E o presente do futuro é o que, professor Jefferson? É a esperança, é a espera. Quando ela fala em bioeconomia, nós historiadores, antropólogos, os pesquisadores da Amazônia, nesse movimento de fazer falar a Amazônia para o mundo, de irmos para o interior do estado e dizer não, os filhos da Amazônia do interior não são enteados da Amazônia, como diria Djalma Batista lá no Complexo da Amazônia. São filhos legítimos e precisam se desenvolver com todos os direitos que lhes são devidos. A educação, a saúde. Então quando você cita Tefé, mandar um abraço aqui para o pessoal lá em Tefé. Quer dizer, o engajamento com aquilo não é necessariamente no ir na sala de aula e fazer o que lhe é proposto, mas é ali há um povo que está no olhar, na alma, dizendo assim, nós vamos mudar a história do nosso interior, nós vamos ter índice de desenvolvimento humano superiores a qualquer outro marco na história. E aí você fala de bioeconomia. Nós temos um conceito quando falamos de pesquisar a Amazônia que é a sociobiodiversidade. Porque eu não posso esquecer que por trás da bioeconomia tem pessoas, tem gente, tem experiência. Não é colocar uma bioeconomia na mão de um estrangeiro que vai pensar pela lógica do capital e dizer faça como sempre fizeram conosco, à vontade. Não, é a Amazônia pela Amazônia. Como ela falou, é pensada a partir de nós. Não é mais possível a gente tolerar os tipos de colonização internas que nós ainda passamos. Da velha maneira predatória de se pensar a economia, de que derrubar árvore vale mais. Uma árvore em pé vale milhões. Mas essa transformação, meus caros professores, só vem com tudo aquilo que a gente está buscando fazer. Educação, propostas efetivas que toquem a iniciativa pública e privada para transformar e fazer as nossas pequenas revoluções. A gente fala muito de revolução, de polarização, tem gente pensando muito de uma forma. Eu não importo se você está pensando mais à direita ou à esquerda, eu quero saber o que você está fazendo para transformar esse problema que é histórico na minha região. O que você está fazendo para mudar? Aí a pessoa já não tem palavra porque ela está no campo das ideias, ela não consegue escrever um papel e propor, fazer um projeto de intervenção em uma crise entre os ribeirinhos, por exemplo, as comunidades ribeirinhas que estão aqui, que é uma espécie de extensão histórica dos problemas vividos por aqui, estão na margem por quê?
Por que estão vivendo ali nos lagos da nossa cidade de Manaus, com os mesmos problemas socioambientais do passado? Então eu acho que essa pergunta dela inauguraria um novo programa, porque tem muito debate a ser falado sobre a bioeconomia. O livro é um sinal para isso, porque erros do passado não podem ser cometidos novamente. Nós não podemos, né, Daniel e Mourão e Paulo, nós não podemos repetir o passado. Né? Nós não podemos ter, por exemplo, aqui uma nova matéria-prima ou algum produto né, regional e a fórmula da borracha ser a mesma aproveitada. Aplicado. Eu acho que é essa a grande questão, né, Mourão? Como é que você pensa sobre isso? Nessa questão eu concordo com o professor Daniel, né, quando a gente olha a questão do futuro, né, não podemos cometer os mesmos erros que fizeram no passado, né. A nossa região ela é uma região riquíssima, né, e ela precisa, né, ser explorada de uma forma mais sustentável, mas olhando, como você colocou muito bem, eu gostei disso, né, o homem, né, daqui, né, o nosso famoso caboclo, né, essas comunidades, exatamente. Eu quero aproveitar o contexto, professor Daniel, porque é um livro fantástico, né? E foi fruto do seu trabalho do mestrado, né? Queria que o senhor falasse como surgiu a ideia, como foi a luta para conseguir os dados, quando a questão da história do Amazonas é muito difícil conseguir dados, né? Como é que foi essa batalha aqui? Olha, eu gostei do termo batalha, né? Quando a gente vai entrar na pesquisa, a gente fica assim, rapaz, o que eu vou fazer, né? O que eu vou contribuir? Você vê as prateleiras, as monografias, as dissertações, você vê os trabalhos que os teus... Vocês estão... O professor Jeff está lá há 30 anos e sabe melhor do que ninguém isso, né? O que dá falta a ser feito? Mas para mim falta um doutorado, que eu... Nós três aqui estamos fazendo doutorado. Todos três. Os três. Isso aí vai acontecer a qualquer momento. Mas chegar lá e ver essas lacunas foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou lhe dar uma referência, uma das, tá? Porque isso aí nós temos... É claro que nós temos outras fontes, nós temos a própria... Hoje, um grande arcabouço de fontes jornalísticas, inclusive para a pesquisa da região, está na Biblioteca Nacional, digitalizada, a Hemeroteca Nacional. Você acessa os jornais digitalizados. Há uma preocupação da classe historiadora, né, por conta dos erros do passado, de dizer, isso aqui ninguém esquece mais, nós vamos guardar porque precisa ser acessado. Mas lá na UFAM, dentro do Departamento de História, de uma das linhas do programa de pós-graduação, que nós trabalhamos com movimentos sociais na Amazônia, tem o LIA, que é o Laboratório de Imprensa do Amazonas. Então, há uma vastíssima produção, não apenas de pesquisa, mas de fontes primárias de jornais, que está à disposição da comunidade. Aquilo ali não é para ficar entre nós, numa redoma, nós temos as fontes, nós sabemos, não, aí que está o ponto. Lembra do começo, quando ela falou sobre a história da Amazônia? Como é que eu vou traduzir esse conhecimento em livro didático, por exemplo? Como é que eu vou conseguir colocar isso na experiência mais comum do cotidiano do meu amazonense, caboclo amazonense, dos tipos sociais que nós reunimos aqui? Então, uma das fontes foi essa, né? Quer dizer, aí, quando eu comecei a verificar que tinha muita coisa, aí eu tive um outro problema, que foi delimitar a pesquisa. Porque eu ia lá para 1950, uma coisa que me chamava muita atenção, porque era da época dos meus avós, né? Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, meu avô Marcelino, minha avó Maria, mandar um abraço para ela, 96 anos, minha avó. Muitas histórias de Seringal, cresceu no Seringal, a família toda vindo do Nordeste, essa né, confluência de gentes e tal, isso me chamou a atenção, né? Eu estou na sala de aula hoje, que alegria. Nós estamos aí com a Zona Franca de Manaus, que é um sinal histórico de tudo que aconteceu no passado para nós, né? As responsabilidades do futuro. Mas é isso, meu amigo, eu falo demais, se deixar eu vou embora. Muito bem, mestre, mas olha só, toda essa experiência ela é muito importante, né, Paulo? Para a gente perceber os trabalhos que temos que fazer, né? Eu queria que tu falasses um pouco como tu percebes as pessoas no interior. Você está sendo professor ITEFE, como é que é a vontade das pessoas? Tu falaste um pouco da agora, as pessoas querem dar sua contribuição, mas entendo também que a gente aqui, nós temos que trabalhar, Daniel, Paulo e Mourão, nós temos que trabalhar a nossa realidade de forma em que temos uma região fantástica, né? Uma região que tem a sua responsabilidade,
com o planeta, basta botar o planeta, que o Brasil já está nesse contexto, e nós temos também que aprender a lidar com essa região. Nós não podemos ter a repetição do ciclo da borracha. Nós não podemos ter, ao final, uma matéria-prima sendo utilizada e muitas pessoas pobres. Né? A realidade que temos hoje no interior do estado. Né? Você vai lá no interior, você verifica isso. IDHs muito baixos. Né? Então, a responsabilidade qual é? Aproveitar bem os recursos naturais, mas com qualidade de vida para as pessoas. Né? Que as pessoas no interior possam ter melhor educação, saúde, né? Ter oportunidade de trabalho, não é mesmo? Contribuírem e aproveitando os recursos naturais de forma correta. Eles assumirem os cargos públicos lá da cidade, eles se prepararem para isso, para dar o tom, né? Porque a gente é acostumado a ver, eu não tenho nada contra ninguém de nenhuma outra região, carioca, paulista, gaúcho, mas ver décadas e décadas esse povo vir para o Amazonas assumir os cargos, me desculpe, não sei de onde vocês são, mas é uma lacuna que precisa ser preenchida. Olha, a experiência de estar lá em Tefé está mexendo com a minha vida, em todos os sentidos, porque o Paulo conhece um pouco da minha trajetória, sabe disso, porque que melhor lugar, do ponto de vista concreto, tá? A gente pode lidar com realidades a serem trabalhadas. Eu posso falar da disciplina de História da América para vocês, posso falar da disciplina de Historiografia brasileira, mas quais foram as disciplinas que eu comecei a perceber o que eu tinha que aprender com eles? Porque é isso que acontece. Alunos diversos ali, inclusive alunos indígenas, você sabe que a cidade de Tefé tem uma concentração grande de alunos, de pessoas indígenas, então foi ouvi-los nas experiências das disciplinas práticas. Laboratório de ensino de história, estágio, por exemplo, que eu estou dando acompanhamento, levando ensinando eles, e aí vai naquela pergunta da professora Michele de novo ainda agora. As lacunas que a BNCC me dá para eu trabalhar a história indígena, história da escravidão, história ribeirinha, quer dizer, a produção econômica da minha região, quer dizer, coisas que lá o MEC em Brasília, eles não estão interessados. Se eu não der a mexida na competência aqui no meu instrumento de trabalho, não vai acontecer. E aí, professor Jefferson, aflui assim, quando eles vão para a sala de aula, compartilhar as experiências, as fotografias, os vídeos, as viagens pelas catraias, né? pelos rios, mostrando aquelas crianças aprendendo. Eu falei assim, esse é o meu povo, cara. É esse aí que é o meu povo. Eu não preciso desejar Harvard, tá entendendo? Oxford. Esse é o meu povo que daqui a pouquinho... Porque eu fiz uma pergunta para o professor, porque eu acho que agora o entrevistado vai fazer uma pergunta para ele. Mas ele começou a responder, a gente acabou num dia desse lá no Corecon, não tendo muito tempo. Eu falei assim, por que exatamente que as pessoas da nossa região, elas estão mais preocupadas em estudar fora e não aqui, né? Quer dizer, qual é essa problemática que existe, né? Você poderia começar a pensar nisso aí. Por que nós não podemos entender que nós temos o suficiente para nós mesmos? É uma pergunta retórica. Eu acho que o Moro falou. Na época da borracha, né, os próprios barões da borracha mandavam seus filhos para a Europa. Né? E quando voltavam já tinha um outro choque. Né? Qual era o choque? Da realidade que ele viveu na Europa para a realidade brasileira dentro da Amazônia, que era muito mais diferente, né, que naquela época de um sul-sudeste, na época do ciclo A do café. Né? Então, eu acredito que isso também vem cultural. É cultural. Né? É cultural. Né? E temos que valorizar aqui, né? Porque eu penso muito, eu moro aqui em Manaus, né? Eu trabalho aqui em Manaus, então eu tenho que buscar o meu estudo, o meu sustento aqui. Né? É difícil, né? Levando assim para a realidade a questão histórica, né? É bem difícil. Olha só, antes de continuarmos, eu quero ouvir também o Paulo Barros sobre essa questão, viu, Paulo? Para a gente finalizar o programa. Mas eu tenho que destacar meus alunos também. Sim. Aqui, só do Paulo, uns né? 30 do Paulo Barros, do Jefferson, 3. Olha só, aqui nós temos, sabe quem?
a Marilda Cruz, o Eduardo Dias e Beatriz Carvalho, né? Pessoal, alunos nossos também acompanhando. Mas olha só, um ponto importante que nós temos que perceber, Paulo, Daniel e Mourão, que nós temos que ser condutores dos nossos destinos. Isso para mim está claro, certo? Condutor dos nossos destinos por exemplo, as pessoas em ter fé perceberem que podem conduzir seus destinos, podem conduzir sua política econômica, podem conduzir sua economia. Agora tem que cobrar das autoridades maiores, tem que cobrar do governo do estado, tem que cobrar do governo federal, investimento em infraestrutura e nós conduzirmos o processo. Entendeu, Daniel? Quando eu falo nós conduzirmos o processo, é de uma economia que as pessoas possam ter acesso à renda e, consequentemente, a melhoria de qualidade de vida. Olha só um negócio interessante, né? Para nós refletirmos, e isso cabe um estudo fantástico. Na minha avaliação, não sei se tem um estudo nesse sentido, mas vamos pegar Parintins agora, né? Parintins está bombando, né? Parintins bombou, com a Isabelle bombou muito mais, né? Agora a Isabelle colocou Parintins dentro de um contexto nacional muito mais amplo. Todos os camarotes estão vendidos, tudo está vendido em Parintins. O pessoal está fazendo já um festival aqui em Manaus, que vai acontecer por esses dias, né? Mas o que eu quero te destacar? Parintins, olha só que negócio interessante, você não tem mais onde ficar. Então, quem sabe oportunidades ali de pequenos hotéis, casas que são alugadas hoje, Paulo, podem se tornar pequenos hotéis, porque mesmo que seja um período curto, mas aquela renda dá para o ano inteiro. E uma outra coisa interessante, Daniel, para a gente pensar sobre isso, Paulo e Mourão. Mourão, presta atenção nessa parada aí que tu és economista. E nós, como economistas, temos que ter atenção. Nessa questão é sério, porque ali a renda chega nas pessoas, Daniel. O cara que aluga a casa dele, a renda chega para ele. O Mourão alugou a casa dele, chega para ele. O Paulo chega para ele, chega para o Daniel, chega para o Jefferson, entendeu? É diferente de uma economia que tu tens aqui, um determinado produto que o tributo chega para a prefeitura administrar e a população fica olhando, né? E a qualidade de vida deixa a desejar. Então, não é revertido para lá. Cabe uma observação interessante, sabe qual é? Como é que está a melhoria da qualidade de vida lá em Parintins? As pessoas estão tendo mais renda, né? Estão tendo mais oportunidade. As pessoas estão, dentro desse contexto, tendo, portanto, pelo menos do IDH, que é a renda, tu tem saúde e educação aqui para completar o IDH, né? Mas será que o IDH de Parintins ele está começando a sobressair? E será que essa forma como a economia está se dando? Está dando para entender o que eu estou falando? Claro. Da economia que chega nas pessoas. Entendeu, Paulo? Não é aquela atividade econômica de mineração que vem através de royalties e milhões para o município A, B, C e D e a coisa não chega no povo, entendeu? Então é algo para a gente refletir. Parabéns, então, ao pessoal de Parintins, a Isabelle, que eu nunca assisti BBB na vida, eu nunca votei pela primeira vez, Paulo. Eu nunca pensei que eu ia votar, entendeu? Por quê? Porque eu me senti naquele negócio, né? Ela mexeu com a gente, entendeu? Mexeu com a nossa região. Paulo, estamos finalizando e aí eu quero... o Paulo também é uma pessoa que é entusiasmada lá com o IAMES, Instituto Amazônico... Instituto IAMES, Instituto Amazônico de Ensino Superior. Ensino Superior. Eu gostaria, o professor Daniel é coordenador de pós-graduação lá, né, com o professor lá que está conduzindo o processo, o professor Eliseu, que está lá também tocando o curso de economia, né? Isso é muito importante, termos o curso formando economistas. E economistas, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar mais, sabe, Mourão? Tu lá no Newton Nins, a gente procura trabalhar isso lá na UFAM também. Eu acho que nós temos que ser mais envolventes nessa questão, na economia amazônica, na economia que queremos, na economia da biodiversidade, da preservação, da conservação e da qualidade de vida, Daniel. Esse é o nosso caminho, entendeu? Agora, se nós não fizermos isso,
nós vamos ficar aqui como aqueles que são sempre os últimos que chegam na festa, né? Porque as outras regiões estão preocupadas consigo, o Sul e o Sudeste estão preocupados com seus destinos, e nós ficamos como se eles estivessem de costa para a gente, entendeu? Só dão atenção no momento que você vê alguma atenção internacional para cá. Então, acho que nós precisamos que o Brasil perceba essa região como uma região fantástica, né? E precisamos de investimento em pesquisa, precisamos trabalhar em parcerias, porque por mais que esse conhecimento seja gerado aqui, Daniel, mas nós precisamos de tecnologia. Por exemplo, como que eu produzo móveis com madeira amazônica, montáveis, né, resistentes e de forma sustentável, entendeu? Como que eu faço isso? Existem tecnologias. Olha, eu tenho uma mesa de jantar na minha casa, e essa mesa e tal, que meu irmão me deu, meu irmão Frank me deu de presente, eu acho que deve ter uns 10 anos ou mais. Meu irmão, aquela cadeira tu não quebras. É mesmo? Agora, aquilo foi montado, aquilo não foi feito aqui em Manaus, entendeu? Eu imagino aquilo com madeira amazônica, entende? De uma forma correta. Essa tecnologia, ela existe. Como podemos fazer isso? Se ninguém está fazendo, eu aprendi uma coisa. Mourão, Daniel e Paulo. Se a iniciativa privada não está agindo, é porque não dá lucro ainda. Entendeu? Nós temos muitos problemas, né? Nós estamos aí numa região distante. Desculpa falar muito, Daniel, você falava muito também, mas olha, eu não quero aqui te atrapalhar, mas olha só, vamos aqui para a gente, já estamos concluindo o programa. Eu antes perguntava o seguinte, por que ninguém avançou em outros produtos? Nós, na verdade, chegamos a ter uma iniciativa, eu vi no teu livro aqui, em produtos feitos com a borracha. Só que, para não atrapalhar a borracha in natura, que era o que eles queriam principalmente, deixaram a industrialização de lado. Quando foram acordar e fazer seminários para ver o que podia ser feito, já era tarde demais, né? E não apenas a borracha, outros produtos que precisavam de uma atenção especial, né? Porque até hoje o açaí acabou, a castanha acabou, né? Tá aí na nossa mão. Essas ideias que o professor está dando são pertinentes para hoje. Pois é, mas Daniel, mas antes eu pensava o seguinte, por que não fizeram isso tudo? Então, eu já encontrei uma resposta, né? A borracha in natura era mais interessante. Mas, possivelmente, eu não sei, talvez eles estivessem em infraestrutura adequada, tá? Mas eu não posso culpar também aquelas pessoas quando depois de 100 anos, né, mais de 100 anos, hoje nós estamos em pleno século XXI e temos problemas da mesma forma. Nós vamos aproveitar os recursos naturais como? Por que a gente não avança no aproveitamento dos nossos recursos naturais? Porque falta pesquisa, falta infraestrutura. Olha só, não tem energia, Daniel. Não tem... nós temos problemas de logística seríssimos. Não tem conectividade. Você está trabalhando em educação, a UEA está de parabéns quando ela colocou núcleos de educação praticamente em tudo. Superiores de Estudo é o nome. Centros Superiores de Estudo, pois é. Em praticamente todos os municípios do estado do Amazonas. Aí nós vamos começar... a revolução. Isso, a revolução que você diz, né? Nós vamos começar a revolução que eu gostaria de chamar de Revolução Amazônica, Paulo, aonde nós seremos aqueles que iremos comandar os nossos destinos, né? Você vê, vai ter a COP ano que vem em Belém. Nós quase não falamos nada aqui no nosso programa, por isso que ele é Jaraqui com Economia, um programa que vem do nosso projeto já há muitos anos, sempre refletindo sobre economia, né? Eu digo assim que também um desses frutos da UEA, né, a gente tira pela última eleição que tinha um candidato médico, né, de São Gabriel da Cachoeira. Então, isso já é fruto, né, da própria UEA, dessa diversificação do interior. Eu coloquei um livro aqui que eu vou fazer a propaganda dele, que eu acho que toca nessa discussão que ele levantou. Ele está passando aqui para Leonardo Boff, concluir a refundação ou prolongar a dependência. Beleza. Preste atenção nessa frase. Concluir a refundação ou prolongar a dependência. Ele está falando do Brasil. Mas nós somos Brasil. E nós temos essa devida parte nessa bifurcação aqui. Ele acabou de explicar. E ele diz num capítulo aqui, a Amazônia, uma biocivilização em festa. É um dos livros que eu mais usei em sala de aula nos últimos 5 anos. Um dos textos, melhor dizendo. E ele traz dados atualizadíssimos, o livro é de 2019.
acerca da riqueza que está produzida aqui dentro, que é o que você está falando. Bem, trocando em miúdos, que eu não vou adentrar o texto agora que não dá mais tempo. Se nós tivéssemos essa competência de trabalhar as tecnologias específicas para os nossos produtos, nós seríamos terceiro PIB mundial, avaliado em trilhões e trilhões e trilhões de dólares da produção da Amazônia. Terceiro, amigo, atrás dos Estados Unidos e da China só. Esse era o salto que o Brasil ia dar. Isso eu estou pensando só a Amazônia. Então esse livro aqui é uma dica aí para o leitor que tá conhecendo aqui o seringueiro na imprensa amazonense. Eu queria, o nosso, que não foi convidado, mas é um convidado, mas olha só, ele, né? Ele não só teve aqui a maior participação de alunos, nosso professor Paulo Barros, como veio até o programa. Paulo, entrega esse peixinho que é o nosso jaraqui. Eu já aproveito para agradecer, viu? Estamos finalizando. Finalizando o nosso programa. Obrigado. Mourão, muito obrigado. Professor Daniel, muito obrigado. Né? Professor Paulo Barros. E está aqui o livro, né, do nosso professor Daniel, O Seringueiro na Imprensa Amazonense. Você consegue isso comprar online? Como é que então, é? Se for possível a gente editar aí na descrição do vídeo, comigo mesmo eu tenho muitos exemplares, o autor tem alguns exemplares aí que a gente distribui aí diretamente, mas no site da Editora Valer, que é quem topou aí essa parceria, né? Editora Valer, mandar um abraço lá pro pessoal, Isaac, a Neisa e todo mundo. Acesse Livraria Valer, você pode comprar e receber em casa também. Ótimo. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso programa, agradecemos o apoio dos nossos colegas aqui, do Carlos e do Jefferson, né, e pela realização desse programa. Agradecemos a participação da nossa professora Michele, que está lá no Rio Grande do Sul, pelas perguntas muito bem elaboradas. E a todos vocês, alunos do professor Paulo Barros e meus alunos do Daniel e do Mourão. Forte abraço, até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.